Quando a gente olha para nós, o nosso problema ali, a gente se esquece do próximo. A gente passamos a cidade de coitados, se esquecendo que o meu companheiro do lado, a história dele pode ser pior que a minha. A gente vê quantas pessoas de cadeira de roda sorrindo, trabalhando, pessoas que não têm braço, não têm perna e não arrumam desculpa. Eu vi esse dia na internet uma jovem, o seu próprio filho ali, ela não tinha os dois braços, mas ela trocava a perna, ou a fralda do próprio filho com os pés. E a gente, inteiro, andando bem lentamente, perna, braço, a gente arrumando desculpas. Verdade, Deus. Deixando o desânimo, deixando a tristeza, deixando a angústia tomar conta. A gente vai ver também na história anterior que um casal da tribo de Levi se casa. Todo mundo quer ser feliz. Quando você arruma um parceiro, uma parceira ali, a primeira coisa que você quer, correr com ela, viver com ela, com ele, ser feliz, ter filho, ter casa. Mas no meio da circunstância aí começa a dar errado, porque a sogra, o sogro, já não vai com a sua cara. Já começa a arrumar empecilho para te alfinetar, para te ferir, te perseguindo. Aí Deus pega para completar, resolve fechar a porta de emprego. Entra de repente a enfermidade no meio da caminhada, aí tudo parece que vai tudo desmoronando. Mas a gente viu uma palavra que o próprio Senhor estava vendo, estava ouvindo o clamor do seu povo, e Ele próprio decide descer. Lá no céu já estava havendo uma grande reunião, e Satanás aí só dando gargalhadas, dizendo: eu vou destruir, está descancelado. E a pessoa começa a entrar no quarto em desespero, depressão, achando que Deus o abandonou e esqueceu. Esse casal então passam a ter filhos ali no meio da tribulação, um dia ali que Faraó estava apertando o cerco, a ponto que ela tinha que esconder a própria barriga. Talvez você hoje, quantas jovens, no caso, se encontram grávidas, tem que esconder dos pais, porque os pais podem não querer, não aceitar a gravidez. Ou até mesmo namorado hoje em dia, porque hoje em dia a mulherada acha, principalmente jovem, acha que barriga segura homem. Oi, irmão. Com todo o respeito, a partir do momento que você se entrega, a possibilidade de ele te deixar depois é maior, porque você já se entregou. Verdade, Deus. Agora, se você preservar-se, é mais fácil, porque ele vai pensar: essa aí é mulher para casar, e não para desfrutar e abandonar, como outras qualquer. Você não é uma qualquer. Glória a Deus. Você é herdeira, você tem dono, e o dono está neste lugar aqui hoje. Você foi escolhida a dedo, você não é qualquer. Glória a Deus. O próprio Senhor te escolheu, te elegeu, te separou para uma obra maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa mulher, Joquebede, mãe de Moisés, teve que esconder depois que ela deu à luz durante 3 meses. Imagina você ali com seu filho, a morte rondando a sua casa ali, porque ninguém poderia ouvir o choro da criança. Deus, aleluia. Porque criança tem febre, tem cólica,
aplica. Criança, quando está precisando trocar a fralda, ela começa a chorar. Quando ela está com fome, ela começa a chorar. E Moisés, ele tinha que fazer de tudo para que os vizinhos, porque soldados de Faraó, eles invadiam as casas e rasgavam as mulheres grávidas. Quando ganhava, então, eles logo, primeiramente, viam o sexo. Se eram meninas, permaneciam vivas. Se eram masculinos, já a morte já era. Imagina você lá com seu filho ali, pequenininho, tendo que esconder debaixo da cama, esconder dentro do guarda-roupa, arrumar meios para proteger teu filho, porque todos os pais, pai verdadeiro, e faz de tudo. Muitas das vezes a gente, começamos a ficar irritado quando você vê que a sua mãe e o seu pai, ou até mesmo o pastor, está cuidando de uma certa alma. Como o pastor aqui falou, de um jovem. E nisso, nós filhos acabamos sentindo ciúmes, porque ele recebe mais atenção do que eu. Só que o pai e a mãe, até mesmo o pastor, preserva mais aquele que está precisando naquele período, naquele momento. Não é que ele deixou de te amar. Olha aí. Não é que ele deixou de gostar de você, simplesmente ele está vendo que você tem possibilidade sim Glória. de crescer e caminhar. Deus Quando tem um irmão ali, está precisando de mais cuidado, mais zelo, mais cuidado. Porque se o pastor, se o teu pai, se tua mãe, ou até mesmo você, que é mãe, que é pai, você vai ter que dar conta naquele grande dia dos teus filhos. Das tuas ovelhas você vai ter que dar conta. Os maridos, as esposas, os filhos, é tudo emprestado. É por isso que eu e você nós temos que pedir conselho. Senhor, o rapaz que está no meu coração, vou falar mais porque aqui tem mais mulher, né? O rapaz ou o homem que está no meu coração, ele é tão bonito, ele é tão carinhoso, ele é tão atencioso. Se provém de Deus, porque nem tudo que reduz é bom. Hoje ele pode te trazer alegria, mas a possibilidade de te fazer sofrer lá na frente vai. Por isso que é necessário você, Senhor, estou gostando de alguém. Quem é realmente essa pessoa? Ele vai ser um homem que vai me valorizar, ou você é mais uma sofredora? Aleluia. Porque é fácil a gente, se entregar, a gente se despojar, porque todo ser humano quer receber atenção, e Satanás é especialista nisso. Satanás é especialista quando ele vê eu e você carente ali, ele fala, é um prato cheio, já está laçado, já é meu, vou agir. Enquanto Deus ele faz de tudo para unir, Satanás faz de tudo para destruir. Moisés aqui, a mãe, quando passou 3 meses, quando ela viu que ela não tinha mais jeito de esconder o próprio filho, não julga quando você vê uma mulher dando seu filho a uma doação, a um hospital, dando a sua vizinha, ao seu parentesco. Não julgue quando você vê uma mulher até cometendo aborto. Por que você está falando isso? Porque você não sabe o que está se passando na mente dela. Naquele momento, a única solução para ela é comer
prometer estas coisas. Assim Joquebede também fez, a mãe de Moisés. Ela deixou de amá-lo? Ela não queria ver o filho morrer. Não aconteceu a mesma coisa com Agar, a serva de Sara? Quando Sara e Abraão expulsou Agar, a concubina, ali no deserto, para morrer. Muitos esquecem dessa história de Abraão. Não eram crentes, mas tudo há um propósito de Deus. Glória a Deus. Hoje pode estar te causando dor, mas lá na frente tu vai entender. É processo. A caminhada com Cristo é dor, é choro, é renúncia. Não é um mar de rosas, é espinhos. Joquebede, então, com dor na alma, cria uma arca de tua aquela arca, porque o barquinho não afundasse ali, para que o seu filho não morresse afogado. Mas eu tenho certeza que Deus bradava no coração dela. Eu estou vendo. Tu pode estar chorando agora, mas amanhã tu vai sorrir. Glória a Deus. Ela faz, e a irmã de Moisés ali está vendo tudo. Moisés é o filho mais novo, se não me engano. É, pastor? Me corrija aí. Ou ele é o segundo? Porque não fala de Arão. Fala da Miriam, pequenininha ali. Vem da própria mãe. Fazendo barquinho. O seu irmão ser jogado no rio ali. Onde que havia diversos crocodilos. Então, no mundo espiritual, não tinha jeito mais para Moisés. Estava decretado a morte. Se não morresse afogado, ia morrer pelos crocodilos. E se a mãe não fizesse isto, de uma certa forma ia morrer, porque os soldados de Faraó iam matá-la. Não tinha opção. Então não julga quando você vê alguma situação. Procura analisar, Senhor, o que fulano está fazendo? O que está acontecendo? É ataque espiritual, como o pastor falou? Que pode ser, porque a Bíblia lá, em Efésios, fala que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, é contra o mundo espiritual da maldade, é contra demônios. Ele está doido para ceifar a minha e a tua vida. Enquanto eu e você está aqui adorando, papai está cuidando da nossa casa, da nossa família. Então lança toda a tua preocupação no altar. Muitas igrejas falam assim, deixa os teus problemas lá fora. Porque quando você sair para fora, você vai dar de cara com o problema. Traga para cá, traga. Mas deixa aqui. Não deixa que tira logo a seguir. Porque você só pode complicar o problema, agravar a situação. Fique calada quando se você tem um filho nas drogas. Fique calada se tem uma filha na prostituição ou a caminho. Usa mais o joelho. Não briga, não xinga, não, porque senão você vai perder a condição. Em vez de ele e ela chegar mais perto de você pedindo conselho, ela vai ficar com medo e vai fugir. Agora, se você está vendo ela, eu estou falando que não é para você corrigir, mas buscar a sabedoria de Deus, porque senão você pode afastar teus filhos, o teu marido. Ah, mas missionária, você não sabe o que eu passo. É a chamada. Porque se eu contar a minha história, se cada um contar a história aqui, a gente vai ver que é difícil para todo mundo. Não é fácil para ninguém. A minha luta é a parte da
verdade, eu estou num lugar hoje que, e numa geração agora que é tudo liberal, homem com homem, mulher com mulher. E se você olhar torto, é processo. E a Bíblia também fala para você não fazer parte. E agora? Quem eu vou obedecer? Aí você também tem que medir sabedoria. Você não vai poder discriminar, porque você vai ter que pegar aquela alma. Você vai ter que trazer para Cristo e não compactuar. Hoje em dia está cheio de gente disfarçada, né? Diante da família, da igreja, é uma coisa. Saiu do ciclo familiar, de amigos ali, de irmão, de pastor, já é outra. Eu tenho que ser aqui, da mesma forma que eu sou aqui. Eu não me arrumo, eu gosto de andar assim, irmão, sabe por quê? Eu passava mais muito, com todo respeito, pastor. Eu estava de terno, gravado, todo arrumadinho. Até mesmo Bíblia gigante. Irmãos da igreja. Vigia, viu? Vigia não é todos. Eu estou falando mais para vocês jovens. Que os irmãozinhos são os que tocam. Eu falo com experiência, viu? Você é bonitinha, jovenzinha, porque Satanás, ele não vê a beleza. Quando ele quer derrubar, não tem idade não, viu? Quando ele quer derrubar, ele vê força total. Mas primeiramente vocês que são jovens, então com o hormônio da flor da pele, aí que Satanás investe mais para destruir. Vigia com amiguinhos, com brincadeirinhas. A gente está ouvindo diversos relatos. Nós temos que cuidar da nossa vida, que ninguém pode salvar tudo. A minha mãe não pode me salvar. Eu não posso salvar ela. Eu tenho que salvar a minha. Então eu tenho que fazer o quê? Fugir da aparência do só que havia uma promessa na vida de Moisés. Glória a Deus, glória a Deus. Enquanto Joquebede ficou ali, lá atrás, chorando, por ela ter que se despedir do próprio filho, daquela condição, Miriam estava correndo atrás. Quando ela viu esse barulho de música, quando a própria princesa, filha de Faraó, viu aquele barquinho, e ao abrir e ver aquela criança, ela se apaixonou. Aconteceu um fato comigo no Paraná, quando eu estava na rua, virando lixo ali, nas escolhas erradas minhas. Uma mulher, foi domingo de manhã, uma mulher, ela passando assim, ela olhou para mim, eu estava com R$2. Naquele tempo, R$1 era muito, né? Você conseguia comprar alguma coisa. Agora com R$5, com R$100 não compra nada, né? Direito. Eu com R$2. Aquela mulher passou, aquela senhora. Eu levantei, fui na panificadora, comprei uns pães e um suco. Voltei, comi um pouco, voltei a dormir. Passou uma certa hora, aquela senhora subiu de novo. Eu tinha acabado de levantar, estava comendo mais alguns pães, tomando suco. Essa senhora retorna. Ela disse para mim assim: moço, quem é você? Ela começou a fazer aquela entrevista. Eu fui contando. Aí ela pegou e falou assim: moço, você gostaria de almoçar comigo? Já estava lá, do horário do almoço, meio-dia. Eu falei: aceito, né? Pensei que ela ia comprar mais
então vem comigo, deixa tuas coisas aí. Eu falei, moça, mas se eu deixar, vou levar e vou ficar sem, só tem essa coberta. Ela, posso deixar? Deixei as coisas ali e fui com ela. Isso, ela para numa casa, ela abre a porta. Ela pode entrar, moço. Eu entrei sem me conhecer. Eu fiquei quase 4 meses, Vitor, na casa daquela mulher, sem me conhecer. Era uma terapeuta chamada Rina. Ela congregava numa, esqueci o nome da igreja. Você teria coragem de colocar alguém que você não conhecesse na sua casa? Com certeza. Mas quando o papai quer fazer, ele faz. Porque nem ela tinha coragem. Justamente ela morava passando numa casa em que havia uma outra mulher que morou na mesma casa que ela morava. E era crente, cristã. E essa mulher também fez a mesma coisa. Tinha adotado um morador de rua. Só que passou um ano ele morando na casa, na mesma casa que ela, ele recai. Passado 4 meses. Certinho. Ele retorna. Abusa da mulher, que o ajudou, ela mata. Quando a Rina fez exatamente a mesma coisa comigo, que a outra mulher falecida, que tinha morrido na mesma casa, a dona da casa, e os filhos dela, o ex-marido, você é louco. Vocês não acham que o pai, que a família dela, da princesa, quando aparece aquela criança, falaram a mesma coisa pra ela? Você é louca, você é perturbada, é filho dos hebreus. Mas ela também guardou isso. Significa o quê? Para mim, para você. Livramento, cuidado, providência do Senhor. Aí eu pergunto para a igreja: vale a pena abandonar o Senhor? Enquanto Satanás arma de um jeito, o Senhor está desfazendo e criando outra situação. Para o meu e para o seu crescimento. Às vezes a gente começa só a olhar. A gente começa a olhar a situação, mano, se esquecendo que quando Deus chama, Ele zela, Ele cuida, Ele provê. Quando Satanás começa a colocar minhoca para o que as pessoas estão falando para você, estão te humilhando. Você vai continuar servindo a esse Deus aí? Aí eu tenho coisas melhores para você. Porque mesmo todo dia Satanás vem. Ele fala: tu és meu filho. Eu tenho coisa melhor para você. Eu falo: eu só não sabia que eu era filho de Deus. Mas se fosse para você me dar o melhor, você já teria me dado. Porque no mundo a gente só tem aflição, só tem dor. No começo é uma maravilha. Sente aquela euforia. Você sente um super-homem, uma super-mulher. Todo mundo quer estar do teu lado. Mas quando você perde tudo, é você e Deus. É você e papai. Moisés cresce naquele lugar. Você acha que o faraó olhava para Moisés com alegria, com prazer? Você acha que o faraó tinha adotado Moisés? Com certeza não. Com certeza ali dentro Moisés também sofreu perseguição. Com certeza faraó falava:
atemorizando aí? É as palavras de Faraó ou as palavras da princesa? O que você tem dado mais atenção? A palavras de derrota, de fracasso, que você nunca será feliz um dia na vida? Ou você está dando voz a Deus? Estou contigo. Há uma promessa. E essa promessa na tua vida eu vou cumprir. Até quando Moisés mata uma pessoa, ele ouve uma situação e tem que fugir. E a gente vai ver esse quadro aqui. Ninguém é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Mas também temos qualidades. E quando Deus olhou para mim e para você, antes mesmo de nós virmos a este mundo, papai já sabia dos meus e dos teus limites. Aleluia. Já sabia dos teus fracassos.